Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. É motivo de alegria estarmos aqui em mais uma live para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Vamos estar tão somente orando, buscando ao Senhor, louvando e trazendo uma mensagem da parte de Deus para que possamos ser edificados. Oremos nesse momento. Meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Ó Pai, em Tua presença, Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite. Ó Pai, nessa hora vai repreendendo todo o principado, toda a potestade, Senhor, todo o impedimento, todo o embaraço. Meu Deus, vai repreendendo agora, ó Pai, ó Espírito Santo, todo aquele que se opõe à Tua palavra, ó Pai. Charamanda canta naracé. Na autoridade agora, meu Pai, do nome de Jesus. Oh, Pai, vai trazendo aqueles que precisam ouvir essa palavra. Vai atraindo, ó Pai, porque a Tua palavra diz que ninguém pode vir ao Filho se o Pai não trouxer. Por isso, meu Pai, eu creio que o Senhor está agora atraindo aqueles que são seus, atraindo aqueles que são vasos, aqueles que são escolhidos do Senhor, meu Pai, para serem edificados pela Tua palavra. Ó Pai querido, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz, ó Pai, para os nossos caminhos. Oh Deus, vai abençoando, meu Pai, o Teu povo, vai abençoando, meu Pai, o povo de União da Chapada que tem estado conosco, vai abençoando, meu Pai, o povo de Açu, vai abençoando o povo de Itaberaba, vai abençoando o povo de, meu Pai, de Colônia das Árvores, Cabula, Salvador, ó Pai, vai abençoando o povo da Cidade Nova, vai abençoando o povo de Chapecó, vai abençoando o povo da Universidade Católica, vai abençoando, ó Pai querido, vai fazendo a Tua obra, meu Pai, eu sou aquele que convence da justiça, do pecado e do juízo, abre o nosso entendimento, tira todo o comichão nos ouvidos, para que possamos ouvir claramente a Tua voz, Senhor, porque se hoje ouvirmos a voz do Teu Espírito, não podemos, ó Pai, endurecer os nossos corações, mas que a Tua palavra, meu Pai, venha tirar escamas dos nossos olhos, venha repreender o mal, venha repreender a fúria, venha acalmar a tempestade, venha nos instruir, ó Pai, porque a Tua palavra diz: o meu povo tem sido destruído porque tem lhe faltado conhecimento. Então nós precisamos, meu Pai, do conhecimento, não tão somente, meu Pai, o conhecimento dos homens, mas precisamos do conhecimento do alto, porque Jesus Cristo, nosso mestre, ele disse: a minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. Assim, meu Pai, nós queremos estar na ligação do Espírito. Assim, meu Pai, vai nos ligando nessa hora. Assim, meu Pai, vai nos usando, meu Pai. Vai nos diminuindo para que o Senhor cresça a cada dia em nosso meio. Oh, Pai, vai nos unindo, ainda que distantes. Vai nos unindo em elo de amor, vai nos unindo em elo de fé, vai nos unindo, meu Pai, nessa hora. Meu Pai, vai repreendendo agora todo o coronavírus, vai repreendendo agora, meu Pai, todos os males, meu Pai. Ah, Senhor querido, dessa enfermidade, dessa pandemia, Senhor, vai ao menos minimizando, meu Pai, os seus efeitos, mas também, meu Pai, como já foi falado, meu Pai, que através disso, meu Pai, que através desse mal, vidas também venham a se render a Ti, vidas venham a perceber, meu Pai, que sem Ti, ó Deus, nós nada podemos fazer, meu Pai. Essa geração depende de Ti, o nosso país depende de Ti, Senhor. A nossa nação depende de Ti, o mundo depende de Ti, Senhor. Por isso todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar, meu Pai, que só o Senhor é Deus, que só Jesus é o Senhor. Oh Pai, aleluia, visita os hospitais, meu Pai, visita aqueles que não estão conseguindo respirar, meu Pai, visita aqueles que estão precisando de respirador, meu Pai. Oh Ramandaravashura Mai, meu Pai, vai visitando agora, meu Pai, aquele que está depressivo no seu lar, aquele que está abatido, ó Pai, levanta agora, meu Pai, o oprimido, meu Pai, estende a Tua mão, Senhor, e lhe diga: não temas,
Oh, Pai querido, anima, meu Pai, a tua igreja, anima a tua eclésia, anima o teu povo. Oh, Pai querido, Pai amado, vai trazendo aqueles que se hão de salvar, meu Pai, nessa última hora, querido Deus. Vai quebrando os grilhões, meu Pai, vai quebrando, Senhor, todo o mal, em nome de Jesus. Oh, glória, já estamos aí com a nossa irmã Nívia. Deus abençoe, louvado seja. Então, amados, quanto mais oração, mais poder. Louvado seja Deus. Quanto mais oramos, mais poder do alto nós temos sobre as nossas vidas. Amém? Bem-vindos todos que estão chegando. Louvado seja Deus que estão assistindo essa live. Eu tenho certeza contigo. Deus quer edificar a tua fé. Deus quer te fazer crescer em conhecimento. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer no conhecimento e na graça. Muitos querem crescer na graça, somente poder, somente curas, somente revelações. E é muito bom, mas isso sozinho se torna uma espécie de fanatismo. Mas quando isso vem casado com o conhecimento que é a palavra que liberta, a palavra que nos dá o cerne, a palavra que nos dá a direção, a palavra que nos mostra o que é o caráter cristão, a palavra que nos assemelha a Cristo, a palavra que vai nos encaminhar pelas veredas da justiça. Então, cresçamos em ambos, cresçamos no poder e cresçamos na palavra, porque a palavra só, a letra só, a Bíblia diz que mata, mas o Espírito vivifica. Então, que tenhamos equilíbrio entre a graça e a palavra. Amém? Deus abençoe a cada um. Ó, a nossa irmã Eli está chegando aí. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando o hino junto com a nossa irmãzinha Esther. Minha pequenininha vai estar louvando ao Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado enquanto os irmãos vão chegando aí. Amém? Na paz do Senhor, os irmãos. A paz, Senhor, né? Hoje os internos vão fechar a porta e tremer de frio por causa desse louvor maravilhoso que Deus escolheu para mim. Há um tempo de sofrer, há um tempo de chorar, Mas há um tempo de vitória, pode acreditar. Há um tempo de se humilhar, há um tempo de se calar. Mas há um tempo de nos bradar para te levantar. Há um tempo Tempo em de que Deus falar para Elias: esconde-te, come do que eu te der. Mas chega um momento em que Deus diz a Elias: mostra-te a Israel. E quando chega essa hora, ninguém impede, foi Deus quem determinou. Até que Já foste os humilhados já sofreram calado toda essa aflição. Mas Deus abriu contagem regressiva. O tempo dele chega pra tua vida. Agora é a hora de vencer. Prepare-se, Você você vai ver. 10, Deus já enviou tua comitiva. 9 é o fim da derrota em sua vida. 8 é o tempo que Deus cumpre suas promessas. Se não existe nada que impeça. 6, Deus vai incendiar seu ministério. 5, uma visão de curas e milagres. 4, Uma unção poderosa está descendo. 3, 2, 1, receba poder. Fale mistérios e a glória de Deus. Entra já nesse manto, se embriaga da unção. Profetiza e sai, é lugar é poder. Receba novos dons, sinta a glória descer. Seja
batizado, renovado na glória, receba a cura e a libertação. O tempo de Deus chega já pra tua vida, Deus já abriu contagem regressiva. 10. O tempo dele chega pra tua vida, agora é hora de vencer. Prepare-se, você vai ver. Deus já enviou sua comitiva. 9. É o fim da derrota em sua vida. 8. É o tempo que Deus cumpre suas promessas. Essas 4. E não existe nada que impeça. 6. Deus vai incendiar seu ministério. 5. Uma unção de curas e milagres. Milagres. 4. Uma unção poderosa está descendo. 3, 2, 1. Receba poder. Fale em mistério, sinta agora em poder. O tempo chegou. Amém? Manda um beijo, pessoal. Beijo, foi muito bom ter cantado com você. Tchau. Agora eu vou estar orando por a minha mãe. Papai do céu, abençoe essa palavra tão boa que Jesus deu para mamãe. Abençoa todos aqueles que ainda estão no mundão para ir para o céu. Assim, quando chegar o arrebatamento, todo mundo ir para o céu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Maravilha do céu. Pegou esse louvor, louvado seja Deus. Tome posse da contagem regressiva que Deus está fazendo para te abençoar, que Deus está fazendo sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, amados, sem mais delongas, vamos meditar na palavra que Deus colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Deus colocou no meu coração para estar ministrando acerca de um tema bastante interessante. Talvez muitos já estejam libertos desse tema. Nós estamos falando nessa noite acerca da idolatria. Existem vários tipos de idolatria. Louvado seja Deus. Então, em termos de dicionário, né? Eles definem como adoração a ídolos, que são imagens. Idolatria eles definem como adoração a ídolos, que são imagens que representam divindades. Então, uma das definições, né, dos dicionários é essa aí. É uma adoração a ídolos, que são representações, né? Que representam algum tipo de divindade. Então, nós precisamos entender um pouco desse tema, porque apesar de alguns de nós já estarmos libertos desse tema, precisamos ter o conhecimento para libertar outros amigos, parentes e também aqueles que ainda estão nessa prática, né? Que de repente possa adentrar essa live. Hoje é o dia de Deus descortinar a tua visão e você poder andar livremente e você poder entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Nossa missionária ali já tem chegado, Deus abençoe, louvado seja Deus. Antes de adentrarmos essa mensagem, a irmã Liz quer falar algo da parte de Deus, minha amada? Quer dar um glória? Olha aí, irmã Érica, paz do Senhor, seja bem-vinda, minha irmã. Em nome de Jesus, seja bem-vinda a estar aqui conosco. Amém, mana. Quer dar uma saudação? Louvado seja Deus. Eu gostaria de franquear essa oportunidade para a nossa irmã. Antes de eu adentrar na palavra, eu gostaria de conceder essa oportunidade à nossa irmã para se expressar, nossa irmã Liz. Olha aí, glória a Deus. Nossa irmã Heraldo, seja bem-vindo em nome de Jesus, profeta de Deus dessa última hora. Amém, missionária Liz. Cadê tu, mulher de Deus? Eu queria que a nossa irmã desse uma breve saudação aí conosco. Louvado seja Deus. Cadê Miss? Aleluia. Bendito seja Deus. Cadê o irmão Heraldo para dar uma saudação aqui, irmão Heraldo? Tá pronto para dar uma saudação aí, homem de Deus? Glória a Deus. Amém? Responde aí, senão eu vou começar. Responde aí. Aleluia.
Amém? Cadê? O irmão Heraldo ou a irmã Liz, para dar uma saudação aqui da parte de Deus. Olha lá, eu vou começar a mensagem então, viu? Então, glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos meditar na palavra que Deus colocou hoje no meu coração. Vai ter outras lives, vai ter oportunidade de alguns irmãos estar participando aqui conosco, dando uma saudação ou até mesmo uma mensagem principal para a nossa edificação. Nosso objetivo é que cada um seja usado, né? E que nós possamos todos ser edificados nesse período de pandemia. Amém? Heraldo está pedindo um momento ali. Então, eu gostaria de ouvir o nosso irmão Heraldo. É bênção, irmãos, de Salvador, um vaso de Deus, pregador da palavra. E é sempre bom a gente estar ouvindo, né? Deus usar os vasos para edificar nossa fé. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é motivo de alegria estarem todos aqui. É motivo de alegria nós estarmos em união. É um período difícil. Estamos em um período, né, complicado, um período de incertezas. Amém? Nosso irmão Heraldo, irmão, eu vou estar introduzindo aqui. É pregador da palavra, uma pessoa idônea. Ô, glória! Ele vai dar um lugar aqui, vai dar uma saudação para nossa edificação. Amém? Só um momentinho. Glória a Deus. O irmão já está se conectando. Ô, glória! E aí, Té? Paz do Senhor, vaso. Amém. Só vitória. Amém? Glória a Amém. Deus. Você tem como chegar sua câmera um pouco para trás para poder o pessoal ver seu rosto? É porque, Aí, mas só que você virou assim, né? Dá pra botar para frente, para cima. é porque o celular tá com o vidro meio embaçado. Não, homem, mas bota ele estava antes para cima, então. Aí melhorou. Então, vaso. Aí nosso irmão Heraldo, bênção de Deus, congregamos na mesma igreja durante um tempo, e foi uma bênção. Então, nosso irmão Heraldo está com a oportunidade de trazer Amém. uma breve saudação para a nossa edificação. Amém? Deus Amém, glória a abençoe. Deus. Dá lugar. Desde já quero agradecer a oportunidade, né? Deus abençoe a missionária, né? O profeta João, a Estezinha também, glória a Deus, né? Se ouviu falar seu nome, ela já veio ver. Amém. Estezinha tem adorado ao Senhor, né? Graças a Deus. Sempre nas lives eu tenho observado. Estezinha, a bênção de Amém. Deus, né? Deus abençoe, né? Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, né? Foi me dada. Eu quero deixar um texto aqui que está em Lucas, no seu Glória a capítulo, Deus. Lucas capítulo 10, versículo 38. Uma rápida reflexão, que diz assim: Amém. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma Aleluia. irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Até aí. Amém. Glória a Deus. Esses dias eu tenho meditado nesse texto, né, missionária? Né? Sim. E algo que me chamou a atenção nesse texto é que o texto vai dizer que Jesus ele estava indo a caminho, porque Amém. Jesus não andava parado, né? Glória a Jesus Deus, é verdade. não andava fazendo a obra, pregando, Amém. curando, ressuscitando Aleluia. as pessoas, né? O Certo. interessante, esse texto vai dizer que ele vai chegar em uma aldeia, né? Essa aldeia, o Lucas não vai falar, mas aqui é a aldeia de Betânia, né? E o texto Aleluia. diz que quando Jesus chega em uma certa aldeia, ele vai encontrar uma mulher chamada Marta. E a Bíblia diz que Marta, ela vai receber Jesus dentro da sua casa. Aleluia. O interessante é que quando Jesus entra na casa de Marta, Jesus começa a ensinar a palavra. Mas o que me chama a atenção no texto é que Marta, ela vai receber Jesus, Jesus vai entrar na casa dela e vai começar a ensinar a palavra, vai começar a pregar. Só que Marta, ela vai começar a fazer as coisas. Ela vai começar a arrumar a casa, vai começar a cozinhar, não está escrito, mas, né?
vai começar a cozinhar, vai começar a varrer a casa, vai começar a ajeitar a casa. Só que Maria, ela vai fazer diferente. Quando Jesus chega, Maria se assenta e começa a ouvir Jesus ensinar a palavra. Só que Marta, ela até recebeu Jesus na sua casa, só que não deu a atenção que Jesus merecia. Já Marta, Aleluia. ela foi diferente. Só que Maria estava muito distraída com outras coisas, preocupada com os afazeres. Porém, Maria, ela escolheu ouvir a palavra de Jesus, né? E está aí o Aleluia. segredo. O segredo não é receber Jesus, não é só receber, mas Forte. sim fazer como Maria. Ela se assentou e ouviu a palavra que Jesus havia ensinado, ou seja, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres, distraída, Maria escolheu ouvir a palavra, porque ela entendia que aquilo que Jesus tinha para ela era prioridade, que a palavra era prioridade. E tem muitas pessoas como distraídas nos dias de hoje. Tem muitas pessoas distraídas com tantas coisas e não dá mais credibilidade em ouvir a palavra, se encher da palavra, buscar a palavra. Hoje, a geração de hoje, irmã missionária, está muito distraída, né? Até assim, a questão de tempo, de se doar para Jesus, de colocar ele como prioridade, né? Que foi o que Maria fez. Ela se assentou. Assentar aqui fala o quê? De reverenciar, fala de descansar, né? Tem muitas pessoas preocupadas com o trabalho, preocupado com família, preocupado com o projeto, preocupado, né, distraído com muitas coisas e esquece de orar mais, de buscar mais, de consagrar, de ter uma intimidade com o mestre, né? Ter uma intimidade com ele. Hoje você vê jovem distraído, jovem que não quer orar, pessoas descompromissadas, distraída mesmo, descompromissada com Jesus, né? Dando prioridade a outras coisas, prioridade a namoro, a outro projeto. Mas eu aprendo com Marta, né? Que ela se prostrou para ouvir o que Jesus tinha para ela, oh glória. E quando tem pessoas preocupadas com muitas coisas, Maria disse: não, eu preciso ouvir o que Jesus tem para mim. Glória a Deus. Amém. Eu preciso ouvir o que Jesus tem para me ensinar. E não estar preocupado com outras coisas, né? E tem muitas pessoas preocupadas mais com outras coisas e esquecendo de ouvir aquilo que Jesus tem para nós. Aleluia. E esquecendo de ouvir aquilo que Jesus tem para direcionar nossas vidas, para fazer em nós, né? Maria escolheu o propósito. Ela teve um propósito. Qual é o propósito? Não é a palavra. A prioridade é a palavra. A prioridade é Jesus. A prioridade é o mestre. E ela escolheu Aleluia. outras coisas. É aí que Marta olha para Jesus e diz: mestre, não se importa que eu vim a servir só? É. Aí Jesus: calma, Marta. Você está muito fadigada. Você está muito preocupada, né? E o propósito, missionária, de pessoas que estão distraídas é nos tirar do foco. Pode verdade. É nos tirar do propósito. Só que ela não. Mas ela diz: não, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu ouvir a palavra. Ela escolheu o que eu tenho para ela. E as pessoas são assim, querem nos tirar do propósito. Querem nos tirar do foco. Porque todo distraído vai querer nos deixar distraído. Meu Deus, é forte. Toda pessoa que não tem propósito vai querer nos tirar do propósito. É verdade. Porque nem a mulher quando a mulher quebrou o vaso de alabastro, Simão disse: como é que pode ela quebrar um vaso tão caro? Quebrar um vaso desse? Porque Simão queria o quê? Dinheiro. Simão Pedro queria outras coisas. Só que a mulher escolheu dar o melhor para Jesus. E quando a gente escolhe ouvir o que Jesus tem para nós, o que ele tem para nós, sempre vai ter alguém querendo nos tirar do propósito de Deus. É verdade. Glória a Deus, forte. Mas a Maria não, ela escolheu aquilo que Jesus tinha para ela. Amém. Maravilha, viu? Maravilha. Nessa lição de hoje, escolheu o propósito,
escolher aquilo que, em vez de se preocupar com outras coisas, mas se preocupar com o reino, com a vontade de Jesus, né? Deus abençoe, Amém. em nome de Jesus. Glória a Deus. Satisfação de revê-lo. Deus abençoe. Deus abençoe a nossa irmã, tua esposa, a irmã Luísa. Amém. Amém? Amém. Transmite Amém. a nossa saudação, toda a tua família, toda a tua parentela. Amém? Amém. Obrigada. E, irmãos, glorificar, só corrigir aqui. Aleluia. Amém. Com essa palavra, Deus abençoe a vida do nosso irmão Heraldo, essa breve saudação sobre prioridade. Amém, queridos? Priorizem. É tempo de priorizar. A palavra é essa. Até quem não priorizou até agora, chegou o tempo de priorizar, porque não há mais tempo. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, seja bem-vindo àqueles que estão chegando. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Eu estava ministrando, irmãos, a palavra agora no domingo, e para a honra e a glória do Senhor, 2 almas foram alcançadas. E antes de eles virem à frente confessar, eu falava justamente isso para eles. Eu queria poder dizer a vocês que ainda há tempo, que amanhã talvez vocês vão aceitar, mas não há mais tempo. O tempo de vocês decidirem, queridos, é hoje. E para a honra e a glória do Senhor, eles ali se quebrantaram para Deus, ouviram a voz do Espírito, não a minha, porque eu não sou nada. Nós somos apenas instrumentos. Mas eu me alegrei por ver que eles deixaram o Espírito adentrar os vossos corações. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. É tempo de abrir o coração para Jesus. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Nós estamos vendo sinais, nós estamos vendo tudo acontecer, queridos. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, glorifica a Deus por essa palavra que fala sobre prioridade. Prioriza a tua alma hoje. Prioriza o Espírito. Você que adentrou essa live, já ouve, já sai. Não para ouvir. Seja como Maria, que para ouvir a mensagem do Mestre. Que para ouvir aquilo que o Mestre quer falar. Amém? Dê um tempo para a sua alma. Dê um tempo para elevo do teu espírito. Porque a gente só está preocupado para elevo da nossa carne, elevo da nossa vida material, elevo pelo trabalho, mas as coisas espirituais muitas vezes ficam de parte, como estava na vida de Marta. Mas graças a Deus que Maria teve uma postura diferente e foi honrada pelo próprio Jesus. Amém? Olha, nossa irmã Ana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ela estava no culto do domingo, né? Eu estava lá na congregação dela no domingo, congregação aqui do Monte Castelo. Às vezes eu falo quase Monte Carmelo lá de Elias. Monte Castelo, uma bênção. Deus abençoe, irmã Ana, sua família, irmão Juliano. São vasos de Deus, assim também jovens, assim como a gente, e fazendo a vontade de Deus. Amém? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Louvado Seja Deus, no livro de Isaías 44, que nós já vamos ler. Isaías 44. Nós vamos falar acerca do tema idolatria. Deus colocou esse tema no meu coração. Irmãos, os irmãos podem estar observando que as minhas lives ultimamente têm sido quase uma doutrina. Por quê? Né? Deus nos usa também pela bondade na eloquência, na unção do Espírito. Mas é muito bom também, irmãos, que nós possamos aprender algo. Né? A nossa geração precisa aprender algo. Um algo sólido da parte de Deus. Então Deus me dizia, filha, fala sobre idolatria, porque é algo que acontece muito nessa nação e é algo ao qual eu estou combatendo. Só que eu quero deixar bem claro que o nosso objetivo não é agredir nenhum tipo de convicção, de religião. Meu objetivo não é adentrar por esse caminho. Então jamais se sinta desrespeitado de alguma maneira nessa noite. Eu acho que o princípio básico para nós nos amarmos é o respeito. Mas eu vou falar, querido, aquilo que está escrito, não é aquilo que eu penso nem o que eu acho. Se você é de outra religião que acredita na Bíblia, pegue a Bíblia, porque eu vou te mostrar na Bíblia qual é a vontade de Deus para a sua vida nesse aspecto. Amém? Então Deus me deu aqui, eu me dediquei a levantar os versículos acerca desse assunto, porque é muito importante e nós precisamos combater isso na nossa nação. Não combater desrespeitando o nosso próximo, mas trazendo ensinamento, trazendo elucidação. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas, irmã, eu não sou idólatra. Amém. Você vai instruir a outros. Mas, irmã, eu ainda sou idólatra. Amém. Deus vai te ajudar nessa noite. Amém? Então, idolatria, irmão, se trata de adoração a ídolos que são imagens que representam divindades. Esse é o primeiro ponto que eu vou tratar. Adoração em termos de imagens. Depois nós vamos passar para adoração em termos de pessoas. O que é idolatria com relação a pessoas.
Talvez não dê tempo de ver as duas coisas hoje. Então, nós vamos começar com as imagens. Se não der tempo, na próxima live a gente vai estar dando continuidade a esse mesmo tema. Amém? Então, vamos ver aí. Isaías, capítulo de número 44, versículo 9. Amém? Eu vou ler aqui para os irmãos. A loucura, a epígrafe do texto diz a loucura da idolatria. A loucura da idolatria. Então vamos ler aí, versículo 9. Todos os artífices, o que é artífice, irmão? Todo aquele que faz a imagem de escultura. Aquelas imagens que as pessoas colocam em casa muitas vezes para adorar, ou para venerar, ou para acender uma vela, é feita por alguém. Esse alguém são os artífices, só para a gente entender. Todos os artífices de imagem de escultura são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. O que é nenhum préstimo? Não tem utilidade nenhuma. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Versículo 10. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, ou seja, que não tem utilidade prática? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntam-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis ele esboça uma imagem, alisa com plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem aos homens para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze uma carne para comer. Assa e farta-se. Também se esquenta e diz: já me esquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-lhe e lhe dirige sua oração. E diz: livra-me, porque tu és meu Deus. Versículo 18. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade eu queimei e cozi pão sobre suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia diante de um pedaço de árvore. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Eu vou me ajoelhar diante de um pedaço de árvore. É assim que a palavra de Deus se refere às imagens de escultura. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em quem confio? Então, olha o que a Bíblia vai dizer. Queridos e amados, essa mensagem, foi dirigida da parte de Deus para o seu profeta Isaías, mostrando a loucura. Olha a epígrafe do texto. A loucura da idolatria. Então, a Bíblia está dizendo que há uma insanidade em se adorar imagens. Há uma insanidade e que muitas vezes, porque há vendas nos olhos daquelas pessoas, elas não conseguem enxergar que esse tipo de prática é uma ilusão. Esse tipo de prática não traz nada de útil para aquele que a faz. Então, é isso que eu quero deixar claro aqui hoje. E também vamos falar sobre idolatria a homens, porque existe um outro tipo de idolatria que não é imagens, mas é a pessoas. Talvez não dê tempo hoje, mas nós vamos dar continuidade na próxima live. Amém, irmãos? Então, amados, observe aqui o que a Bíblia está dizendo. Como eu posso, a parte mais destacada daquilo que nós lemos até agora, né? Porque aqui Deus está explicando como é que eles não conseguem entender, como é que eles não conseguem ver que aquele artífice, ou seja, aquele que faz a imagem de escultura, ele vai em um bosque, ele observa aquelas árvores, escolhe uma árvore, corta aquela árvore,
com metade daquela árvore, ele vai ali preparar uma comida. Ele vai usar ali, né? Como a gente usa muitas vezes, né? Como muitos usam para fazer, tipo uma fogueira. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, com metade daquela árvore, ele vai cozer um pão, ele vai cozer alguma coisa, ele vai cozinhar. E com a outra parte da madeira, ele vai pegar, ele vai alisar, ele vai fazer uma figura com a beleza semelhante à beleza do ser humano, alguma semelhança do que há no céu, do que há na terra, do que há debaixo da terra. E ele vai ali pegar a obra das suas próprias mãos, ele vai desenhar, vai fazer uma espécie de boneco e ele vai dizer, tu és meu Deus. Então, a palavra está dizendo como eles não conseguem entender que não é necessário. Como é que eu vou adorar algo que eu pude fazer, irmãos? Como é que eu vou adorar algo que eu tive o poder de fazer? Quem tem o poder de criar o verdadeiro Deus? Quem tem o poder que o nosso Deus tem? Se a minha Bíblia diz que o nosso Deus é onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, tem todo o poder. Onisciente, sabe de todas as coisas. Onipotente, onipresente, onisciente. Então a Bíblia está dizendo como é que eles não percebem que eles estão adorando a mesma coisa, irmão, de eu pegar um papel, fazer um desenho, botar na parede e dizer, tu és meu Deus. Então está faltando o quê? Entendimento. Mas nós vamos entender por que que o inimigo cega. Onde é que o inimigo costuma cegar pessoas nesse sentido? De ter imagens na sua casa, de ter figuras na sua casa, na qual muitas vezes se prostra ali diante daquela imagem, acende-se velas diante daquela imagem, devotando-lhe algo. E eu deixo bem claro, não estou aqui me desfazendo da fé de ninguém, até porque eu, no meu passado, eu já tive essa prática. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, muitas vezes, hoje, nós estamos vendo algo que nós também praticávamos no passado. Então, vamos entender aqui por que eu não devo ter. Eu gosto sempre de trazer com clareza. Por que que eu não devo ter uma imagem na minha casa? Por que que eu não devo adorar uma imagem? Melhor dizendo, por que que eu não devo ter uma imagem na minha casa? E por que que eu não devo adorar uma imagem? Por que que eu não devo ter estima por uma imagem de escultura? Por que que eu não devo ter adoração? Por que eu não devo me prostrar diante de uma imagem de escultura? Qual é o argumento bíblico que eu tenho para eu não fazer isso? O que que a Bíblia, não é o que eu penso, irmão, não é o que a minha religião acha, não é o que o evangélico pensa, não, é o que está escrito. Contra o que está escrito não tem controvérsia. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Você só pode contradizer o que está escrito com a própria palavra. Satanás, quando ele foi tentar Jesus, ele foi com a própria palavra. Jesus contradiz ele com a própria palavra. Não se pode desfazer uma palavra sem outra palavra bíblica. Amém? Então vamos ver o que está escrito. Vamos ser como aquele povo bereano, que conferia tudo nas escrituras, que não aceitava tudo mastigado daqueles líderes. Eles conferiam para saber se de fato eles não estavam sendo enganados, se estava escrito. Então confira, quando eu der os versículos, anote, confira, veja se está escrito realmente, confirme você mesmo. Vinde e provai que o Senhor, ele revela, ele é bom. Amém? Então, irmãos, o primeiro motivo, glorificado seja Deus, o primeiro motivo pelo qual, glorificado seja o nome de Jesus, por que que eu não devo ter imagens de escultura na minha casa? Por que que eu não devo ter imagem de escultura? E por que que eu não devo me prostrar diante de uma imagem de escultura? O que que Deus pensa sobre isso? O que que está escrito de fato a respeito disso? Eu vou te dar tudo conforme está escrito, amém? E isso vai te ajudar. Você que está aí, irmã, eu não tenho essa prática, mas o seu vizinho tem, a sua tia tem, a sua avó tem, a sua mãe tem, e você vai ter capacidade de conseguir instruir. Porque às vezes a gente sabe que está errado, mas não tem aqueles versículos para poder instruir aquela pessoa. É muito importante, irmãos, nós termos esse papel de instrutores. Entendeu? A Bíblia diz que Josafá, ele agradou a Deus porque ele instruía o povo nas escrituras. Amém? Então vamos ver aí. O primeiro motivo, irmãos, pelo qual eu não devo ter imagem de escultura na minha casa é porque esse é um dos mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Um dos mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés foi justamente que não tivesse imagem de escultura. Vamos ler? Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3.
O livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Vamos ver o que está escrito? Glória a Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Vamos ver o que está escrito? A partir do versículo, glória a Deus, vamos ver aqui a partir do versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, queridos? Então, o primeiro motivo pelo qual eu não devo ter imagens de escultura na minha casa, olha o que a Bíblia está dizendo, nem do que semelhante do que há no céu. Tem gente que gosta de ter imagem de anjos em casa, né? De anjinhos em casa. A Bíblia está dizendo, eu não quero que vocês façam imagem do que tem no céu, ou seja, anjos, Jesus, imagem de Maria, imagem de José. Não. Não faça nada do que seja semelhança do que há na terra. Boi, cavalo, imagens de animais. E nem faça imagens daquilo que tem na água, baleia, peixes, ou que seja. Talvez até você tenha uma imagem e você não adore, mas alguém que chegue na tua casa pode ser levado a fazer aquela adoração. Pode ser levado, pode ter um ímpeto de estimar aquela imagem além do que convém. Então já é um motivo para você evitar. Não farás imagens de escultura. Não faça, não tenha, evite esse tipo de coisa na sua casa. Então, o primeiro motivo pelo qual eu não devo ter imagens de escultura é porque esse é um dos mandamentos do Senhor. Então, se você quer obedecer ao Senhor, e esse foi um versículo que Jesus não trouxe nenhuma outra contrapartida no Novo Testamento. Continuou valendo. Tem coisas da lei que Jesus complementou e deu uma direção mais correta, né? Mas nesse caso aqui, Jesus não revogou. Então, é um dos mandamentos. Não farás imagens de escultura. Mostra isso para o seu parente, com carinho, com amor. Mostra isso para aquela pessoa na sua família que ainda tem essa prática. Com amor, com sabedoria, porque Deus vai te dar instrução em tudo. Então, esse é um dos motivos pelo qual nós não devemos ter. Amados, quando eu não era, hoje não professava fé evangélica, não professava fé, já acreditava em Deus, claro, mas ainda não tinha um entendimento bíblico. Eu tinha um calendário. Eu nunca tive imagem assim em casa. Minha mãe nunca teve imagem. Tinha quadro. Minha mãe já teve quadro. E lá em casa eu tinha um calendário com a foto de Jesus. Eu tinha um calendário com a imagem de Jesus. E eu confesso aos irmãos que eu já orei. Eu já pedi a Jesus olhando para aquela foto. Olhando para aquela imagem. Olhando para aquele calendário. Entendeu? Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus perdoa os tempos da ignorância. Se você não tem entendimento, Jesus ele vai ter misericórdia de ti. Mas o problema é quando a gente está sendo instruído e a gente continua na prática, né? A Bíblia diz o ditado popular diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Uma coisa é eu não saber, outra coisa é eu não querer ver o que está na minha frente. Então, quando eu descobri que essa prática não agradava a Jesus, eu desfiz, eu não quero mais. E nós vamos entender por quê um pouco mais adiante. Então, qual é o segundo motivo pelo qual eu não devo ter imagens de escultura na minha casa e nem devo adorá-las? Vamos ver? Porque a Bíblia está dizendo que é falta de entendimento. É falta de entendimento devotar confiança em algo que não tem vida. A Bíblia vai nos dizer que essa prática constitui falta de entendimento. Falta de conhecimento. Vamos ver aí em Isaías 45, 20. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Exatamente, Liz. Não há outro Deus além do nosso Deus. Isaías 45, 20 vai dizer aqui, ó. Congregai-vos e vinde, chegai vós todos juntos, vós que escapaste das nações. Olha isso aqui, irmãos. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Irmãos, eu vou repetir.
Quando eu li essa mensagem aqui a primeira vez, eu pude perceber como é que Deus vê. Nada sabem. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus de Israel está dizendo, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Irmãos, vocês já viram aquelas procissões em que as pessoas, volto a dizer com todo o respeito, a sua fé, mas vocês já viram, irmãos, aquelas pessoas que conduzem pelas ruas, o que chama de cortejo, né? O que chama ali de procissão, e as pessoas levam uma imagem, né? Todo mundo ali vai levando aquela imagem e fazendo festas e se alegrando com aquela imagem. A Bíblia diz que aquele que faz isso nada sabe. Eu volto a ler aqui para você não dizer que essa mensagem é minha, essa mensagem é do alto. Está dizendo, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Isaías 45:20. Anota, lê, passa para a pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Ou você precisa ouvir, eu não sei quem está ouvindo. Então, nada sabem. Deus está dizendo que é falta de entendimento você pegar uma imagem de escultura e ficar adorando, e ficar prestando homenagem, e ficar dando tributo a uma imagem, queridos e amados. Amém, irmãos? Então, a Bíblia está deixando bem claro aqui que nada sabem. É falta de entendimento. Então, é uma prática que não agrada ao Senhor. As pessoas estão fazendo por questão de religiosidade, mas sem observar as escrituras sagradas. Amém? Então, o primeiro motivo, vamos relembrar? Primeiro motivo pelo qual não devo ter imagem, porque isso é um mandamento do Senhor. Um dos mandamentos que Deus deu a Moisés foi, não farás para ti imagem de escultura. Ponto. Jesus disse que não, é uma ordenança. Eu não posso adorar a Deus como eu quero, irmãos. Eu tenho que adorar a Deus como Ele quer. Se eu vou te dar um presente, eu tenho que te dar um presente do jeito que eu gosto ou do jeito que você gosta? Hein, Liz? Se eu vou te dar um presente, eu tenho que observar o seu perfil. O que que você gosta e não o que eu gosto. Não é porque eu gosto de verde que eu vou te dar um presente verde. Então, da mesma forma, como é que eu vou adorar a Deus de uma forma que Ele não se agrada? Ah, mas eu estou agradando a Deus. Mas será que eu estou observando nas escrituras o gosto de Deus nessa adoração? Se eu vou dar um presente a Deus, se eu vou dar uma adoração a Deus, eu preciso observar o que é que Ele se agrada em uma adoração. Então, se Ele está dizendo que não tenha imagem de escultura, não tenha. Abra mão disso. Se Ele está dizendo que não tem entendimento, quem conduz em procissão imagem de escultura, quem anda ali no cortejo, na procissão, Ele está dizendo que isso é falta de entendimento, então por que eu vou continuar praticando? Vamos para o próximo motivo pelo qual eu não devo ter imagem na minha casa. O terceiro motivo é porque elas não podem fazer nada em seu favor. Olha que maravilha. O terceiro motivo pelo qual eu não devo ter imagens de escultura na minha casa é porque a Bíblia está dizendo que elas não podem fazer nada em seu favor. Elas não têm poder nenhum. Abra sua Bíblia aí em Salmo 115, vamos ler aqui? Salmo 115, querido. Salmo 115, versículo 4 e 8 vai dizer assim: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Vamos ver. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Amém, irmãos? Olha o que a Bíblia está dizendo. Os ídolos deles são obra de mão de homem. Tem olhos, Deus está dizendo, imagem de escultura, em que muitos têm colocado a sua confiança. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Nenhum som sai da sua garganta. Eles têm pés, mas eles não andam. Então, uma imagem, ela não tem poder de absolutamente nada. Ela não consegue nem andar, irmãos. Ela não consegue nem falar. Ela não consegue nem olhar. Enquanto o Deus de Israel é o Deus que nos vê. A Bíblia diz que Deus, ele nos vê. Quando aquela mulher Agar estava no deserto, aquela escrava, ela diz, o Senhor de Israel é o Deus que me vê. Então, o nosso Deus tem olhos e vê. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Então, ele tem ouvidos e ouve. Aleluia. Seja bem-vinda, irmã Paula. Já estava sentindo sua falta. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que fala, é o Deus Medaberel.
Então, uma imagem de escultura, ela tem boca, mas ela não fala. Entendeu, irmãos? Então, a Bíblia está dizendo, louvado seja Deus, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, e nenhuma voz sai da sua garganta. Então, essa é a função da imagem. Mas a Bíblia diz que o Deus de Israel, quando você clama, ele ouve. Ele é um Deus que te vê, ele é um Deus que te compreende, ele é um Deus que te dá direções, ele é um Deus que anda, aleluia, no meio dos 7 castiçais de ouro. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos entender aqui. Terceiro motivo pelo qual eu não devo ter imagens na minha casa é porque elas não podem fazer nada em meu favor. Vamos ver aqui Jeremias capítulo 10, versículo do 3 ao 5. Jeremias, profeta Jeremias. Vamos ver o que o profeta Jeremias diz na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Porque, irmãos, com todo respeito, eu volto a dizer, a convicção ideológica, religiosa de cada pessoa, jamais eu vou aqui afrontar, porque eu já tive outro tipo de religião e não gostaria de ser afrontada. Então, nós vamos tratar aqui com todo respeito. Mas, amados, tem muitos que... Eu já vi algumas pessoas, porque eu sempre instruo, irmãos. A minha obrigação como cristã é instruir as pessoas naquilo que eu fui ensinada. Se a pessoa não quiser ouvir, é um direito dela. Ninguém é obrigado, né, a querer ouvir as escrituras. Ninguém é obrigado. A pessoa tem liberdade. Então, eu já tive amigas que eu dizia, irmã, essa imagem aqui, isso aqui não agrada a Deus. Porque eu tinha intimidade já suficiente para falar sobre isso. Irmã, essa imagem aqui, ela não tem poder nenhum. É uma coisa que não tem vida. E aí sempre a pessoa me dizia aqui, mas essa imagem é de minha mãe. Essa imagem aqui foi de meu avô. É porque é coisa de família. Então eu quero chegar nesse ponto aqui agora com você. Você que não está conseguindo se libertar porque isso é uma coisa de família, porque isso é uma tradição da sua família, porque você acha que você está desrespeitando a sua falecida mãe, o seu avô. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, irmãos. Glória a Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de artífice. Porque os costumes dos povos são vaidade. Pois cortam do bosque um madeiro, obra da mão do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas medo nem receio deles, pois não podem fazer mal o que está neles, e não está neles o fazer o bem. Irmãos, primeiro versículo que nós lemos. O costume dos povos é vaidade. Para com esse negócio de ficar preso no erro, porque minha mãe fazia isso, porque meu avô fazia isso, porque isso é uma prática antiga da minha família, isso é uma tradição. Irmãos, sinto lhe dizer, nem tudo que os nossos pais nos ensinaram é verdade. Nem tudo que os nossos pais nos ensinaram é plausível, nem tudo que os nossos pais nos ensinaram é útil. A Bíblia vai dizer, analisai tudo e retém o que é bom. Se você me perguntar, missionária, você aprendeu alguma coisa com a sua mãe? Muita coisa. Minha mãe me ensinou muita coisa. Minha mãe me ensinou o que é um comportamento de uma mulher, minha mãe me ensinou o que é uma conduta de uma mulher. Minha mãe era uma pessoa admirável em vários aspectos. Só que nesse aspecto aqui da idolatria, eu não quis para minha vida. Quando eu percebi que era um engano, eu tirei da minha vida, ainda que ela continuou por um tempo. Só depois ela foi ser liberta. Porque, irmãos, eu não posso continuar cega se Jesus está querendo me dar vista. Eu não posso continuar, né, irmã? Eu não posso continuar cega se Jesus está me mostrando a verdade, né? Volto a dizer, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Enquanto eu não tinha entendimento, Jesus me perdoou. Mas a partir do momento que eu conheço a verdade, eu tenho que mudar minha prática. Entendeu, irmãos? Então, a partir do momento que eu percebi que isso não agradava a Deus, eu tirei da minha vida. Eu percebi que isso aqui é costume de povos. O costume dos povos é vaidade. O que é vaidade é uma coisa que passa. Então, a Bíblia vai dizer aqui, que eles enfeitam obras da mão de artífice, enfeitam aquela imagem de escultura, os ídolos dele são como um espantalho, não pode falar, necessita de quem os leve, não pode andar. Olha o que a Bíblia está dizendo, não tenha medo dessa imagem, não tenha medo. Tem gente que tem medo, se eu quebrar vai acontecer algo ruim com a minha vida.
porque eu estou quebrando aquele Deus. Irmãos, a Bíblia diz, não tenha medo deles, porque eles não podem fazer nem bem, nem mal. Eles não podem fazer absolutamente nada. Embora a gente sabe que tem espíritos malignos que se aproveitam dessa idolatria e vive ali atrás daquela imagem. Mas você não precisa ter medo, porque Jesus é contigo. Quando você começa a agradar a Deus, Jesus vai ser contigo nessa obra de libertação. Louvado seja Deus. Deus abençoe a irmã Tati. Eu tinha uma amiga também que na casa dela tinha um altar cheio de imagens. Quando a mãe dela começou a conhecer a palavra, quebrou aquele altar, tirou aquilo da sua vida. Aquilo é um atraso de vida, irmãos. Aquilo é um atraso de vida. Aquilo é uma abominação. O que é abominação? Deus abomina, Deus não aceita, Deus não gosta. Eu tenho que falar isso aqui porque foi Deus que mandou, foi o tema que Deus me deu. Então vamos ver aqui mais. O terceiro motivo pelo qual não posso ter imagem, já falei, porque elas nada podem fazer em seu favor. Não podem fazer nada, não tem utilidade, não fala, não ouve, não apalpa, não faz bem, não faz mal. Então você está servindo uma coisa que não tem vida, não tem fôlego. O quarto motivo pelo qual não devo ter imagem na minha casa, porque Deus a designa como mentira. Deus chama essas imagens de escultura de mentira. É uma obra de engano. Deus não se agrada. Vamos ver aqui Abacuque 2,18. Glória a Deus. Abacuque 2,18. Olha o que diz aqui. Que aproveita o ídolo. Que aproveita o ídolo. Deus abençoe, irmã. Compartilha mesmo. Se tá vendo Deus, compartilha. Que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mestra de mentiras. Mestra de mentiras. A Bíblia está dizendo que a imagem fundida, a imagem de escultura é uma mentira e é mestra em mentiras. Então, por que eu vou ter uma coisa que é mestra em engano dentro da minha casa, irmãos? Não tenho necessidade de ter isso na minha vida. Não tenho. É vaidade. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, Deus chama isso de mentira. Quinto motivo pelo qual eu não devo ter uma imagem de escultura na minha casa. Quinto motivo. Compartilhe mesmo, irmãos. Nós vivemos de uma sociedade idólatra. Nós vivemos de uma sociedade em que isso é uma prática muito comum nas casas. E Deus quer libertar, Deus quer trazer iluminação, elucidação, entendimento para o nosso povo. Deus quer trazer tempos de vitória sobre o Brasil, tempos de avivamento. E para ter avivamento, temos que tirar esse anátema. Vamos ver aqui. O quinto motivo pelo qual eu não devo ter imagem de escultura, porque se torna maldito aquele que pratica tal coisa. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele que pratica isso se torna maldito. Como é que é isso? Vamos ler o que está escrito? Isso está escrito aqui, ó. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui Levítico, capítulo 26, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Vai dando glória aí, vai intercedendo. Ó, Deuteronômio, melhor dizendo, irmãos, capítulo 27, versículo 15. Olha o que a Bíblia vai dizer. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obras de artífice, e a puser em lugar oculto. Olha aí. E tem gente que esconde ainda, né? Tem a imagem, mas esconde. Até pessoas que às vezes confessam a Jesus, sabe que é errado, mas às vezes tem aquela imagenzinha escondida dentro de casa. Cuidado, porque a Bíblia diz que é maldito aquele que pratica tal coisa. Você não quer ser maldito, você foi chamado para ser bênção. Jesus te chamou para ser uma bênção, para ser vitória na vida dos outros, na vida do povo. Então você não foi chamado para ser maldito. Você só vai ser maldito se você quiser. Louvado seja Deus. Então vamos ver aqui. Glória a Deus. Vamos ver o sexto motivo pelo qual nós não devemos ter imagem de escultura, irmão. Sexto motivo. Porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Eu volto a dizer, tem pessoas que têm imagem porque quer preservar tradições de família.
Aí Jesus está te perguntando, é importante você obedecer a quem? A Deus ou aos homens? Principalmente se a casa é sua, irmãos. Se você mora na casa da sua mãe, é diferente, a autoridade da casa é dela. Aí você só pode se desfazer se Deus der a direção. Mas quando a casa é sua, querido, o comando é teu. Que história é essa? A casa é sua e quem manda é o pai. A casa é sua e quem manda é o tio. A casa é sua e quem manda é o avô. Não, irmão, se a casa é sua, a autoridade é sua. Então, se Deus está dizendo, tira isso, tira isso. É para o bem da sua própria família. Louvado seja Deus, é para o seu próprio bem. Eu vou contar aqui uma história, irmãos. Eu vou contar aqui uma situação que aconteceu comigo, uma experiência minha. Entendeu, irmão? É minha experiência. Então, por favor, peço o respeito. Uma vez, irmãos, a minha mãe estava um pouco depressiva. Eu estava indo para a faculdade e no meio do caminho eu senti aquela vontade de não ir. Você sabe que Deus avisa, né? Os irmãos aqui que têm uma ligação com Deus sabem. Eu estava já para vir para casa, pegando o ônibus para ir para casa, ou pegando o ônibus para ir para a faculdade. No caminho eu disse assim: não, eu vou para casa, eu não vou para a faculdade. Irmãos, quando eu cheguei em casa, eu sempre tinha o hábito de saudar minha mãe, né? Quando eu chegava do trabalho, porque eu trabalhava de dia e estudava, fazia faculdade de noite. Então, quando eu cheguei em casa já às 7 horas, por aí, por volta das 7, 8 horas da noite. O que foi que aconteceu? Eu sempre tive o hábito de ver minha mãe. Eu morava com minha mãe e com meu irmão na época, não era casada ainda. E meu irmão estava assistindo televisão, e eu fui no quarto, minha mãe e tal. Querida, eu chamava ela de minha querida, e fui no quarto ver ela. Quando eu cheguei no quarto, minha mãe estava totalmente desacordada. E eu chamei, ela não acordou, achei muito estranho, porque ela sempre teve um sono leve. Quando eu vi do lado dela, tinha uma caixa de aqueles remédios para dormir. E ela tinha tomado, se eu não me engano, todos aqueles remédios. Então eu fiquei muito preocupada, chamei meu irmão, disse: meu irmão, você não viu isso? O que aconteceu aqui que você não viu isso e tal? E, irmãos, interessante que ao invés da gente chamar a SAMU, ao invés da gente chamar um socorro, o que foi que aconteceu? Deus deu outra direção para nós. Quando eu estava vendo minha mãe naquela situação, o meu irmão, apesar de estar afastado, mas Deus ainda falava com ele. Meu irmão disse assim: Deus está mandando tirar todas essas obras de idolatria aqui de casa. E lá em casa tinha um quadro de Maria, tinha um terço, alguns objetos que se reportavam à idolatria. E ali, irmãos, eu falei: é Deus que está mandando, então vamos tirar. E tinha alguns discos de música do mundo, umas coisas de meu pai lá, de músicas do mundo. Irmãos, creia, a gente pegou todos aqueles materiais, fizemos uma fogueira lá embaixo, porque a gente morava em um apartamento, a gente desceu e mandou queimar tudo aquilo. Irmão, se você crê ou você não creia, a partir do momento que a gente estava fazendo a fogueira, minha mãe começou a acordar. Acordou um pouco lenta, mas ela começou a voltar. E ela só voltou quando nós fizemos isso. Então, foi direção de Deus ou não foi, irmãos? Foi direção de Deus ou não foi? Foi no momento imediato. Então, irmãos, quando a gente se livra dessas coisas, Deus dá vitória no nosso lar. Deus dá vitória na nossa casa. Minha irmã, abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais. Não fica com raiva dessa mensagem. Não fica chateado por eu estar pregando essa mensagem. Você que, né, tem outras religiões, às vezes está chateado. Não. O meu objetivo, o objetivo de Deus é trazer a você entendimento. Observe aqui. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens, porque lá em Atos capítulo 5, versículo 29, irmãos. Atos capítulo 5, versículo 29, queriam mandar que Pedro e os discípulos parassem de falar em nome de Jesus, e eles responderam: olha, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então Deus está dizendo: você vai priorizar o seu tio, seu pai, sua mãe ou a mim? Ah, porque eu tenho um terço na minha casa, porque eu me lembro da minha mãe. Pô, eu sou crente, conheço a palavra, vou ficar guardando terço na minha casa? Vou ficar guardando objeto de idolatria dentro da minha casa, irmãos? Não. Se liberta, se livra. Ou a partir de hoje, Deus vai começar a te mostrar objetos. Sari, chanda cantarácia. Deus vai começar a te mostrar objetos na tua casa que não está glorificando ao Senhor, viu, irmãos? Objetos. Eu não estou falando só de imagem de escultura, não, viu, irmãos? Olha aí, irmã Paula também contando seu testemunho ali, ó. Ela já teve um altar de imagens. Tem hoje, irmã Paula? Tenho certeza que você não tem mais. Irmãos, até quadro na minha casa. Eu tinha quadros na minha casa que não passava algo bom. Aí chegou uma irmã lá em Cristo, ela sentiu algo tão negativo. Ela disse: ó, irmão, senti algo tão negativo com essas imagens, ou com esses quadros. E foram quadros que pessoas que não têm entendimento que nos deram. Então, naquele momento, eu joguei aqueles quadros fora. Para que eu vou ter na minha casa uma coisa que não me remete a algo bom? Se livra dessas coisas, amém? Aí o que acontece? Deus vai te mostrar. A partir de hoje eu profetizo, Deus vai começar a te mostrar. Tem coisas até que parecem inofensivas. Parece que tem coisas inofensivas na sua casa, né? Irmãos, cuidado daqueles souvenirs que quem viaja sempre traz. Tem tanta coisa ali que é maldição que você está colocando na sua casa, irmão.
Eu vou te contar uma outra coisa. Eu vi um testemunho de uma irmã, isso aqui é muito forte. Ela disse que ganhou 2 cristais. Aparentemente nada demais, né? Mas você não sabe se aquele cristal era consagrado. Ela ganhou 2 cristais e botou na casa dela, irmã. Disse que o filho dela, recém-nascido, começou a chorar, agoniado por causa desses 2 cristais. E quando ela percebeu que o filho estava agoniado, ela ficou pensando: o que foi que aconteceu? Que meu filho nunca ficou assim. Ela olhou para os 2 cristais, Deus lembrou a ela esses 2 cristais, ela jogou aqueles 2 cristais pela janela. Quando ela jogou pela janela, irmão, acredite se quiser, saíram 2 cavalos do apartamento que ela morava. 2 cavalos. Como foi isso, não me pergunte, mas eu creio, porque as coisas espirituais é mistério. Então, irmãos, tem coisas que a gente traz para nossa casa que são coisas malditas. Peça a direção de Deus, irmãos. Muitas coisinhas que tem coisa até que você ganha. Não, é uma lembrancinha, ou não sei o que. Cuidado com essas lembrancinhas. Não estou dizendo tudo, viu, irmãos? Não vamos ser fanáticos. Mas tem lembrancinhas. Procura saber o que é essa lembrancinha. Eu já vi umas aqui mesmo, puxar pecol, que é um negocinho que parece uma teia de aranha, irmãos. E o povo fica botando isso no carro. Uma coisa que não traz maldição, traz prisão espiritual. Louvado seja Deus. Então Deus vai começar a te mostrar. Tem gente que tem geisha em casa, sabe como é geisha? Geisha são prostitutas, irmão, lá na Ásia. Aí bota uma imagem de geisha em casa. Ah, é uma bonequinha bonitinha. Tá se reportando a prostituição, tá trazendo legalidade para sua casa. Procura saber. Tem gente que usa blusa, né, camisa em inglês, não sabe nem o que significa. Tá usando aquela camisa com nome em inglês. Você nem sabe. Procura na internet o que significa aquilo que você tá usando. Amém? Vamos ter entendimento. Outra coisa. Vamos ver aqui. Aleluia. Outro motivo pelo qual, glorificado seja Deus, nós não devemos ter imagem. O 7º motivo, irmãos. Exatamente, Paula. Alimenta demônios, alimenta espíritos malignos na nossa casa. O 7º motivo, porque isso provoca ciúmes em Deus. Você que tem imagem de escultura na sua casa, isso provoca ciúme no coração de Deus. Deus tem ciúme. Vamos para, aleluia, Romanos, ou melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Sabe o que está dizendo lá? Ou não sabeis que o Espírito que em vós habita tem intensos ciúmes. Jesus tem intensos ciúmes, irmão, de nós. E aí o que é que vai dizer a Bíblia aqui? Ezequiel capítulo 8, versículos 5 e 6. Vamos ver aí o que diz Ezequiel? Vai falar sobre uma imagem que tinha naquele lugar que provocava ciúmes em Deus. Ezequiel capítulo 8, versículos 5 e 6. Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes, a entrada. Filho do homem, vê o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Olha aí, irmão. Exatamente, Paula. Tudo que agrada ao inimigo desagrada a Deus. O povo tinha colocado uma imagem no próprio templo do Senhor, irmãos. Uma imagem de Aserá, uma deusa estranha. Louvado seja Deus. Entendeu, irmãos? Olha o que está acontecendo. Eles tinham colocado uma imagem de um deus estranho, uma deusa, Acera, no próprio templo do Senhor. E a Bíblia diz que isso provocava em Deus ciúmes. Deus tem ciúmes, irmãos. A gente vê aqui que Deus tem sentimento. A gente vê aqui que Deus sofre com certas práticas do povo. Práticas que substituem ele, amados. Vamos entender isso aí. Eu já vi gente dizer assim, a gente não adora imagem. Eu tenho uma imagem na minha casa, mas não é para adorar. É como se fosse uma foto. Você não tem foto do seu irmão, do seu pai, do seu tio? Tá, tudo bem. Agora me diga, você beija a foto do seu... Você fica beijando a foto do seu pai, do seu tio? Você fica abraçando? Você fica... Se rasgar, você se desespera? Porque as pessoas que conduzem imagem de procissão, conduzem imagem de escultura, quebra aquela imagem para você ver. Meu irmão, ele te mata. Então não é simplesmente uma imagem, não é simplesmente uma foto. Não, não é simplesmente uma foto, existe uma adoração ali. Entendeu, irmãos? Então é diferente de se ter uma foto. Uma foto ali você tem, mas você não adora aquela foto, você tem aquela foto ali, você guarda, é só para você fazer uma lembrança. Entendeu, amados? Aí vamos ver aqui. Já vi também dizerem, na minha igreja tem imagens, né? Pessoas que servem a determinadas religiões. Na minha igreja tem imagem, mas não é para adorar. Como não é para adorar se tem gente que se prostra ali, irmãos, e acende vela? Como não é para adorar?
Talvez tenha alguém que não adore. Eu sei que tem pessoas que são de outras religiões que já não adoram, mas muitos ainda adoram. O ideal é o quê? Tirar. Para que vai deixar uma coisa que está competindo com a presença de Deus? Está dividindo a presença de Deus na igreja, está gerando ciúmes em Deus. Não tem necessidade. Então vamos ver aqui. O último motivo, irmãos, que eu quero falar aqui nessa noite, o último motivo pelo qual nós não devemos ter imagens de escultura na nossa casa. É porque, queridos, não é necessário nenhuma imagem representativa de Deus. Não é necessário nenhuma. Irmãos, eu já vi gente falando, né? O rapaz aí tocou no assunto de oferendas, né? Eu já vi gente que gosta de fazer oferenda e dizer que faz aquela oferenda para chegar até Deus. Onde é que está escrito isso na Bíblia, irmãos? Ah, eu tenho uma imagem para chegar até Deus. Mas onde é que está escrito isso, irmãos? A Bíblia diz que nós temos que prestar um culto racional. Não é um culto insano, é um culto racional. Louvado seja Deus. Então, observe a situação. O Marcelo está colocando aqui algumas situações. Sim, Marcelo, existe isso também. Vamos tocar em alguns pontos desses, porque idolatria não é só imagem. Eu estou começando por imagem, mas existe idolatria até mesmo a homens. Existe idolatria até mesmo a homens. Eu posso estar idolatrando meu irmão, posso estar idolatrando meu pai, idolatrando um pastor, idolatrando um líder. Bem verdade, existe sim algumas pessoas que idolatram coisas na igreja. Lenço, arca da aliança. Concordo contigo, é errado também. Todo objeto, irmão, que está tomando a atenção de Deus está errado, é pecado. Seja na igreja evangélica ou seja em qualquer outra igreja. Concordo contigo plenamente. Entendeu, irmãos? Porque, irmãos, a gente não precisa de nada disso, como você comentou aí, Marcelo. E não precisamos de imagem também. Não precisamos de óleo ungido, irmão, a gente usa, mas só não pode adorar. Usar é uma coisa. Você usa aquele óleo, porque até nos tempos antigos se usava óleo. Então é bíblico o óleo. Agora não se idolatra o óleo. Não é o óleo que tem o poder. O poder vem de Deus. Amém? O poder vem de Deus. Usar o óleo em si não é pecado. O pecado é você dar o poder ao óleo. Você falou aí sobre lenço ungido. Eu vou te dar um respaldo bíblico. A Bíblia diz que as vestes de Paulo curava. Então, o que a Bíblia vai dizer? Eu te mostro lá no livro de Atos. A Bíblia diz que ele tirava suas... Imagine alguém te dizer assim, ó. Apóstolo Paulo pegava ali o seu, digamos que nos dias de hoje, né? Um paletó. E dizia, ó, passe lá naquela pessoa que aquela pessoa vai ser curada. É porque havia uma unção na vida de Paulo. Paulo tinha uma vida tão consagrada a Deus que a Bíblia diz que as vestes dele curavam. Mas a gente não pode dar glória às vestes. A glória é de Deus que está na vida de Paulo. A mesma coisa era a sombra de Pedro. A Bíblia diz, amado Marcelo, que a sombra de Pedro curava. Pode ver lá em Atos. Então é porque Pedro é o máximo? Não, é porque Pedro tinha uma vida consagrada ao Senhor. E por isso, através dele, Deus curava. A glória é toda de Deus, irmãos. Os objetos não fazem nada. A glória é toda de Deus. Ali a irmã está falando de crente que vai em bezedeira, né? Pois é, irmão, para que isso? Aí vamos entender por que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Vamos ler aqui? Louvado seja Deus. Último motivo, irmão, oitavo motivo pelo qual eu não devo ter imagem, porque não é necessário nenhuma imagem representativa de Deus. Eu quero ler com vocês para a gente caminhar para o encerramento. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Deus é espírito. Eu acho isso aqui muito forte. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Vamos repetir? Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Observe, não tem nada material entre você e Deus. Não tem imagem, não tem cruz, não tem crucifixo, não tem nada de material que você precise para chegar até Deus. Seguir a Deus é barato, irmãos. Olha que maravilha. Barato no bom sentido. Servir a Jesus nem custa caro. Você não precisa sair comprando um monte de coisa para poder chegar até Deus, não. É espírito. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Viu, Marcelo? Tudo que eu estou falando aqui, amados, é respaldado biblicamente. E eu estou dando os versículos. Você pode conferir tudo na sua casa. Amém? Você pode conferir tudo em casa. Nós vamos dar prosseguimento para falar sobre idolatria a homens, falar sobre idolatria a objetos, como você falou. Entendeu, amado? Então, tudo aqui é com respaldo bíblico. Se você não está entendendo, depois você pode perguntar nos comentários. Mas tá aqui, tá tudo claro. Eu faço questão de trazer na Bíblia para não ter questionamento.
Aqui não é o que eu acho, nem o que eu penso, nem o que Marcelo acha, nem o que Marcelo pensa. Aqui é o que Deus está falando. Louvado seja Deus, é o que está na Bíblia. E contra o que está na Bíblia não há argumento. Marcelo, você não me trouxe um versículo bíblico aqui até agora. Me traga um versículo. Me traga uma comprovação bíblica. Eu estou vendo argumento seu, argumento humano. Traga um argumento bíblico. A gente, crente, cristão, debate na Bíblia. Cristão não debate no eu acho, eu penso. A gente não tem que achar nada, a gente tem que obedecer o que está escrito. Amém? Com todo respeito a você, as suas convicções. Mas se você quer debater, o debate é uma coisa boa. Mas traga contexto bíblico, traga a Bíblia para a gente debater. Exatamente. Conhecereis a verdade vos libertará. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém, Marcelo? Então, amados, vamos ver aqui. Deus é espírito e não importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, o que foi que Jesus ensinou? Me dê um versículo bíblico, quem quer que seja, que Jesus disse, coloca aquela imagem na sua casa da minha face e me adore. Me mostra alguma parte que Jesus diz isso. Não, Jesus diz, o meu Pai é espírito. Jesus disse assim, ó, quando orares, entra no teu quarto. Versículo bíblico é Mateus 6,6. Vamos ler Mateus 6,6? A Bíblia vai dizer, e quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto e em público ele vai te recompensar. Essas são orientações, irmãos, de Jesus. Foi Jesus que orientou, entra no teu quarto e fala com teu Pai. Jesus não mandou você pegar crucifixo, Jesus não mandou você pegar imagem, Jesus não mandou você acender vela, Jesus não mandou. Eu não posso fazer uma coisa que não é autorizada por Deus, que eu vou perder meu tempo, louvado seja Deus. Então, amados, entra no teu quarto, vamos adorar a Deus em espírito. Jesus é espírito. Para você chegar a Ele, você tem que estar em espírito, não é na carne, não é com coisas materiais que você chega a Deus. Você chega a Deus é com o coração quebrantado. E é aqui que eu quero encerrar nessa noite. Na próxima live nós vamos falar sobre adoração, sim, outros tipos de ídolo, idolatria a pessoas. Alguns personagens bíblicos que têm sido objeto de idolatria e que muitos estão se enganando. Amém? Vamos entender um pouco, vamos conversar um pouco sobre isso, vamos nos edificar mutuamente sobre isso. Amém, queridos? E ore, irmãos, porque esse tipo de passagem incomoda. O pior cego é aquele que não quer ver. Eu concluo dizendo isso aqui. O pior cego é aquele que não quer ver. Conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia vai dizer aqui que aqueles que seguem essas imagens se tornam iguais a elas. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. A gente está mostrando, a gente está deixando claro, está na Bíblia, mas a pessoa prefere não acreditar. Aí fica difícil, irmãos. Amém? Mas que cada um acredite naquilo que quer. Você é livre, você tem livre arbítrio. A minha obrigação como sua irmã em Cristo, a nossa obrigação como cristãos é trazer a verdade, é trazer aquilo que está escrito. Amém, irmãos? E que toda vaidade humana caia por terra, todo argumento próprio caia por terra. Quer contradizer, contradiga, mas venha com a palavra. Traga um versículo que contraria aquilo que está sendo pregado. Amém, queridos? Vamos orar. Quando Satanás disse a Jesus, Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele usou a Bíblia. Lança-te daqui, porque está escrito que Deus dará ordem. O que foi que Jesus disse? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não disse assim, eu acho que você está errado. Eu acho, Satanás, que você não tem conhecimento. Eu acho, não. Jesus veio com fatos e dados. Quando ele disse, transforma essas pedras em pães, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas aquele que, aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É verdade, Liz. Eu sabia que ia vir, e Deus já tinha me falado. Você vai tocar em um ponto que não é brincadeira. Mas eu estou aqui, irmão, para isso. Todos os discípulos foram perseguidos por amor da palavra. A Bíblia diz que o mestre não é maior do que o seu Senhor. Se Jesus foi perseguido, nós também vamos. Eu peço orações aos santos em meu favor, em favor dessa live, que é uma obra espiritual. Parece uma coisa só, né? De live ali, só de alegria, não. Isso é uma obra séria. Então, vamos orar e vamos pedir a Deus que caia todas as escamas agora. Amém? Em nome de Jesus. Na próxima live a gente continua. Glória a Deus. Obrigado aos irmãos que ficaram aí até o fim. Louvado seja Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel,
Pai, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos, Pai, nós te bendizemos. Pai, nós tocamos de um assunto bastante delicado nessa noite. Um assunto que toca nas convicções ideológicas e religiosas de muitos. Mas, meu Pai, o Senhor me disse para trazer respaldo bíblico. Está escrito, Senhor. Não temos como contrariar aquilo que é a palavra de Deus. Meu Pai, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Meu Pai, vai trazendo, meu Pai, entendimento, vai trazendo luz para os nossos caminhos. Meu Pai, vai trazendo, meu Pai, tira as escamas dos olhos, meu Pai, daqueles que estão cegos, assim como um dia Saulo esteve cego, meu Pai, assim como um dia eu estive cega, Senhor, assim como muitos, meu Pai querido, que precisa sair de práticas idólatras, meu Pai, práticas que não agradam ao Senhor, práticas que não se aproximam de Ti, meu Pai. Oh, Pai querido, vai varrendo na nossa nação, meu Pai, tudo aquilo que não Te agrada, vai varrendo da nossa nação toda prática pecaminosa, vai varrendo da nossa nação, de vai passando, meu Pai, vai repreendendo, meu Senhor, todo anátema seja repreendido do Brasil. Essa potestade está caindo por terra, em nome de Jesus, porque tudo que ligarmos na terra está ligado no céu. E nós decretamos a falência de toda obra de idolatria sobre a nossa nação. O tempo de cantar no Brasil chegou, meu Pai. A tua palavra diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe vinho novo em odres velhos, mas o odre ele precisa se renovar. Rabandarai, choramandai. Vai renovando todo o odre, Senhor, para que o vinho novo que é Jesus Cristo, Raichai, possa adentrar sobre as nossas vidas. Deus, nós queremos Te adorar em espírito, como o Senhor nos manda, em espírito e em verdade. E todo o resto seja anátema, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Ore por nós. Deus é fiel. E eu creio que Deus está conosco nesta obra. Amém. Obrigada às irmãs que ficaram aí, irmã Liz, irmã Paula. Deus continua abençoando, intercede, ore, porque nós precisamos. A fúria é grande, mas a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Nós somos os profetas da última hora. A Bíblia diz que se a gente se calar, as pedras clamarão, irmãos. Tem crianças hoje que estão pregando mais do que muito adulto. Quando eu falo mais, não é em termos de disputa, não. Eu estou falando que está dando mais lugar ao Espírito, que está deixando Deus usar, irmãos. Crianças. Que Deus continue usando as crianças, mas será que a gente vai ficar inútil na obra de Deus? Vamos deixar o nosso cajado? Vamos deixar de exercer o nosso ministério por medo? Não, irmãos. Vamos avante, vamos avançar. Se chamaram de Beuzebu até mesmo a Jesus, imagine o que é que não vão falar de nós, que somos teus servos. Amém? A Bíblia diz, ai de vós, quando todos falarem bem de vós, porque assim falaram dos falsos profetas. Mas bem-aventurados sois vós, quando todos os injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, porque assim é o vosso galardão nos céus. Amém? Deus abençoe, fica na paz e até sábado, se Deus quiser.